pessoal. Bom, vamos falar então hoje sobre reciprocidade, que é também um gatilho mental, que tem toda uma filosofia por trás desse tema, né? Acho que é o gatilho que mais reclamam, né? Ah, reciprocidade, né? É engraçado que nas indiretas que eu vejo sempre tem o lance da reciprocidade. Então é assim: se não tem reciprocidade, não tem nada. Não sei o que, respeito mútuo, reciprocidade, interesse recíproco, carinho recíproco, amor recíproco. Ai, hoje eu vou dar uma coça, hein? Porque não é o que eu mais curto. Não é um gatilho bom, não é um gatilho, né? Eu botei quando eu convidei vocês para participar, eu até falei assim, ó, é porque eu não uso muito esse gatilho e não ensino muito sobre ele. Porque assim, gente, vamos lá. A reciprocidade, ela é, hum, ela é algo que é importante você saber usar e usar para testar interesse. Testar interesse e não provocar interesse, entendeu? Vamos explicar isso melhor. É, o que que quando você reclama de reciprocidade é porque você já deu algo para a pessoa, né? E você está reclamando que não tem de volta. Tudo que é dado sem nenhum esforço ou com muito pouco esforço é barato. O que é barato não tem valor de mercado, não tem valor para quem compra, digamos assim. Sabe? Tipo o vendedor que encosta em você na porta da loja e fica ali. Quer ver isso? Quer ver aquilo? Algumas pessoas se sentem obrigadas a comprar de tanta atenção. Quem aqui nunca comprou alguma coisa? Até isso pode acontecer. Comprou alguma coisa porque o vendedor foi tão legal, tirou tanta roupa para baixo. Então eu vou comprar uma peça, né? Pelo menos para poder compensar. Mas, então assim, existe isso, tá? Existe gente que pode compensar o seu esforço te dando um relacionamento. Isso acontece. Mas te dando felicidade, não. Te dando amor, não. Da mesma forma que você provavelmente não vai voltar mais naquela loja, ou vai esperar aquele vendedor ser demitido, ou uma outra coisa melhor para poder ir naquela loja. Então você não quer o mal dele, você sente na obrigação de comprar algo, mas também você não volta, porque né, você foi levada a fazer algo que você não queria. Então, isso eu tô falando assim, o vendedor seria quem quer reciprocidade, quem exige, quem reclama de falta de reciprocidade. E ainda, vocês sabem disso, que às vezes tira tudo para baixo sem você pedir e depois reclama que você não levou nada. Então, se não tem valor, não existe recíproca. Entende isso? Não investe em reciprocidade. A reciprocidade, se alguém tiver que cobrar, que seja o outro. Porque se é você, é sinal de que o seu valor tá lá embaixo, no fundo do poço, no pré-sal do fundo do poço. Como não fazer isso, né? Como não deixar seu valor cair tanto? Provavelmente, ou você, no início, tinha um valor pro cara e não tem mais, ou você nunca teve esse valor que você acredita que teve. Eu já falei disso aqui, mas já tem um tempinho, eu vou falar de novo. Quando a gente começa numa relação, eu fiz inclusive com a mão assim, esse exemplo. É, você pode começar lá em cima, sabe? Tipo assim, ó, você é gata, tem um trabalho foda e tal, tem tudo, todas as qualidades possíveis, e o cara mais ou menos, tá, tá se achando porque pegou você e você tá gostando dele. Não tem lá um trabalho legal e tal, mas é esforçado. Então você tá cá em cima e o cara tá cá embaixo. Saiba você que a partir do momento que você começa a ter sentimentos, como a maior parte das pessoas não está preparada para relacionamento, o que vai acontecer? Você começa, a sua imagem, pelo menos diante dele, ela começa a dar uma igualada, porque você está supervalorizando ele, né? Igualou e de repente o cara tá acima. E por quê? Porque você ama demais, está desesperada demais. E aí você começa a ver um cara super comum como se ele fosse o Jason Momoa, né? Como se ele fosse quem? Ah, eu não gosto muito. Vamos botar aí Cristiano Ronaldo, que vocês adoram.
como se fosse o George Clooney para as mais velhas que conheceram ele na plena forma. O Gerard Butler. Então você começa a colocar pessoas que não tem aquela pessoa que não tem aquele valor todo lá em cima. E aí não adianta nada você ganhar bem, você ser foda, inteligente pra caramba, gata, gostosa, cheia de tesão. Por quê? Porque você, além de se igualar ali na relação que eu tô falando, tá? E às vezes até fora, porque a imagem que você vai passar provavelmente é essa. E o cara subiu. É muito fácil entrar numa relação por cima. Eu acredito que a maior parte das mulheres aqui já viveu isso. De, por exemplo, você começar a relação, o cara te achando foda, então quer dizer, você tá lá em cima e a sua imagem começar a cair, inclusive para você. Então é muito difícil numa relação manter uma imagem que começa alta. É muito mais difícil ainda subir essa imagem durante a relação. Lembra, eu tô falando isso porque a maior parte das pessoas não está pronta para a relação. Isso poderia acontecer se os dois estivessem prontos e pudessem se valorizar ali, né? E fossem foda. Aí isso poderia acontecer. Mas a tendência é que quando você se apaixona é a sua importância na relação e a sua imagem dá uma caída. Que é quando, né, você dá uma caída e o cara ele não é nem que ele subiu. Ele tá no mesmo lugar, só que você abaixou, quer dizer, então ele tá lá em cima. É, aí isso vai fazer com que a relação não seja recíproca, porque o seu valor caiu, ou você nunca teve, né? Tem gente que já começa por baixo, já começa uma relação. Eu tô com. Vocês sabem que eu faço parte de grupo de sedutores, né? E eu tô com um lá, que até já gravou áudio pras minhas seguidoras. Ele tava falando o seguinte: que a menina ele tava ficando com a garota, aí quando ele viu, ele já tava na casa dela, e aí o pessoal falando que ele era namorado. E aí a família começou a apresentar ele como namorado dela. Então, assim, olha a situação. E ela de boa, namorada. Tô transando, né? Trouxe na minha casa é namorado. Só que. E ele não veio obrigado, ele veio porque ele quis. Então, assim, cria-se uma situação inteira. Daqui a pouco, eu tenho mais nítida certeza que vai começar a cobrança. Poxa, você não veio aqui esse final de semana, você não sei o quê. Por quê? Porque ela criou o namoro, ela tá namorando sozinha. O cara tá lá de contatinho com outras. Ele nunca, pelo contrário, ele deixa claro que não quer relacionamento. Eu sei que nem sempre o cara deixa claro, tá? Mas a gente não tem que postar também na palavra. Olha só, quando a pessoa tá tendo uma ou palavra ou atitude negativa em relação a gente, por exemplo, dizer que não quer relacionamento, ele não vê valor em você para relacionamento. Ah, pode ser que veja? Pode. Não é amarrando o cara, não é transando mais com ele gostosamente, não é pagando coisa para ele, não é ajudando, né? Porque o pagar coisa, ninguém vai admitir, mas ajudar todo mundo admite. E aí você tá ajudando um cara que ainda não faz nada por você, e depois reclama que os caras só te usam. Usam porque, pô, se todo mundo te usa, todo mundo te trai, todo mundo te faz de trouxa. Cara, pelo amor de Deus, né? Na psicanálise a gente estuda isso. Todo ato, todo resultado repetitivo vem de um ato também, de um comportamento repetitivo e de atos repetitivos. Então a gente tem que fazer uma autocrítica. Não adianta, ai, mas o cara. Que assim, é engraçado, né? Eu boto no YouTube, aí começa assim, ai, mas você não sabe todos os casos do mundo. Não, eu não sei todos os casos do mundo. Mas isso aqui é um padrão. E não adianta você querer achar que você é a raridade, a pomba branca da exceção. Você não é, cara. Tu é o padrão. A gente tem que, como eu vou dizer, aceitar que a gente faz parte de regras, tá? E de gatilhos, que a gente está vulnerável, que a gente pode ter uma. A gente pode dominar, né? Entender o jogo e dominar, né? É exatamente isso. Quando você cria alguma coisa na sua vida, é porque você dominou as regras. Por exemplo, a fortuna de um cara que ficou rico, foi ficando, né, construindo, é muito mais consistente do que a fortuna de um cara, talvez não seja essa palavra, mas do que de um cara que é um herdeiro. Manter algo que você já tem, né, tendo pequenas baixas, pequenas altas, é fácil. Agora, do nada, do zero, ficar rico é muito mais difícil. Então, é isso que eu estou propondo aqui para vocês. Vocês não nasceram
totalmente prontas, lindas, charmosas, sedutoras e foda-se, eu tô aqui aproveitando. Vocês não nasceram assim. Então vamos voltar aqui pra recíproca que a gente já fugiu um pouco. Então a recíproca. Ah, isso aí, tá vendo? Deram a curtidinha porque eu vi que gostaram pra caramba do que eu disse. Muito bem. Quando eu disser alguma coisa que você gostou muito, você que entrou depois, dá bastante like aqui pra eu ver que vocês curtiram. Bom, então a recíproca, toda vez que ela é pedida, é porque você já tá na merda desesperada, né? Porque se tivesse uma coisa acontecendo devagarzinho, provavelmente você não ia. Ou se você tem um problema de criar uma expectativa logo no início, ou que seja em qualquer momento, aí a gente tem que aparar essas arestas para poder ter algum relacionamento. Por isso que eu digo, eu conheço muito pouca gente nesse mundo que tá pronta para relacionamento. Mas eu conheço uma, um tsunami de pessoas que estão buscando um relacionamento. Como que você busca, sabe? Como é que você está pensando em fazer o telhado, a cobertura, se você não fez nem a estrutura, cara? Sua estrutura tá lá, tudo é mais ou menos, feito cheio de areia, né? Tem um prédio no Rio que caiu porque era mais areia do que cimento na composição. Aí você tá enchendo de isopor, de coisa que não vai sustentar. Não tá fixando na rocha, na terra. Como é que você espera que tenha uma cobertura? Aí, às vezes, você consegue até ter a cobertura, mas ela é frágil. Ela cai. Qualquer coisinha, qualquer batidinha de carro lá embaixo, desmorona. Não precisa ser um dinamite para implodir. Pode ser simplesmente uma coisa bem menos impactante. Então, por isso que eu falo, né? Construa as suas bases primeiro. E quando você tem uma vida que já é legal e você pode, e aí a partir daí você pode se envolver com alguém, você nunca vai ficar exigindo reciprocidade. Sabe por quê? Se a pessoa não está sendo recíproca, você tem paz e tranquilidade e sentimento de abundância para terminar e falar. Pensar consigo mesmo. Não precisa nem falar isso, né, pra pessoa. De falar para si mesma. Não tá legal para mim. Não precisa nem se explicar muito, não. Entendeu? Quem se explica muito é porque não tem certeza, porque tá errado. E aí, eis a questão, né? Se você está exigindo reciprocidade, você não tem. Já não tem. Então, a reciprocidade vale como um teste. Bom, então, assim, você já tá numa relação com uma pessoa, tá tendo trocas e tudo mais. E aí você quer saber o quanto, né? E aí você pode fazer alguma coisa. Já tem troca. Veja bem, já tem troca. Não é assim, a pessoa. Eu tô fazendo tudo, a pessoa não tá fazendo nada, eu vou fazer mais uma coisa para testar. Não, já fez, já perdeu. A gente também. Tem gente que é assim, né? Vocês já viram. Uma vez. Vou contar isso pra vocês. Uma vez eu aprendi a. Tava aprendendo a tirar cartas, eu acho muito legal. E aí, assim, aí eu ficava perguntando coisas que eu queria que dessem boas para mim. Quem me ensinou talvez até esteja nessa live. E aí, o que acontece? Quando você começa a tirar a carta pra você mesmo, você vai e tira. Aí não deu o que você queria, você tira de novo. Aí não deu o que você queria, você tira de novo. Não deu o que você queria, você tira. Aí você começa a fazer interpretações, assim, e devagar sobre aquilo. Por quê? Porque você não tá atrás da verdade, tá atrás do que você quer, né? Do que você já tá viciado em ter. Então, você perguntava de grana. Aí vinha aqui ia ficar ruim de grana. Aí eu tirava de novo. Não, aí eu me desculpa, eu não compreendi esse resultado. Aí eu tirava de novo. Mas como assim deu rato e cobra? Não, vou tirar de novo. Então, assim, é exatamente isso que acontece na reciprocidade. Então, eu faço isso, vamos ver se ele responde. Aí ele não corresponde. Eu vou fazer então isso, que é mais do que aquilo. Ele não corresponde. Então, peraí, então vamos ver aqui. Eu vou fazer isso aqui, que é um pouquinho menos. Aí começa a fazer vários testes. Não, gente, não fica. Os testes, eles não podem ficar assim, os mesmos testes para ter os mesmos, saber as mesmas coisas, não pode ficar aplicando direto. Teste você aplica uma vez, aquele tipo de teste, tá? Senão fica chato, as pessoas percebem. E aí, algumas vezes o cara chega a falar: você tá me testando. Né? Se for um cara muito legal, que se não for um cara legal, ele vai só falar assim, cara, tá muito insegura, foda-se.
Ou então não vai pagar, não vai corresponder e pronto, tá? E assim, gente, vou falar pra vocês um exemplo clássico que acontece, né? Começou a se encontrar com o cara e aí já tá rolando sexo, ou não tá nem rolando ainda e vai rolar. A mulher compra uma puta de uma lingerie. O cara não fez nada. Muito mal pagar um motel. E aí ela compra uma lingerie maravilhosa, que ela fica uma deusa. E ela fala assim, agora eu vou dar isso pra ele. Não só dar o corpo, né? Eu vou dar essa experiência. Sendo que ele não fez nada, porque, putz, pra um cara duro pagar motel até pode ser caro, mas pra um cara mais ou menos é o mínimo. É o que ele já paga, ele já banca isso, sei lá, quantas vezes por mês. Então, já é uma forma de você dar alguma coisa que você não. Agora, veja bem, veja bem. Pô, o cara tá lá, ele se esforça pra te ver, ele realmente demonstra te dar atenção. Não é bom dia, não é bom dia, porque bom dia não é atenção, caramba. Aprende isso. O cara pega, faz um áudio carinhoso, gostoso pra você. Às vezes ele fica 2 dias sem falar, não tem problema, gente. A gente precisa também dar espaço assim para as pessoas. Não tem que ver todo dia, falar todo dia, tá? Isso é insegurança. E aí aí você manda um áudio, o cara manda outro legal. Você entendeu? O cara corresponde ali, às vezes na hora. E eventualmente ele não corresponde. Por quê? Porque você mandou uma coisa legal pra ele, sei lá, não gosto dessas coisas de vídeo romântico nem nada, não. Mas digamos, seja uma coisa engraçada, você mandou e ele não respondeu. Pode ser que ele responda depois, ou às vezes ele esqueceu, mas aí é uma exceção. Mas o cara de vez em quando tá ali. É totalmente diferente. Ai, quem ama faz tudo. Não. Trouxa que faz tudo pelo outro. Trouxa. E se você faz tudo pelo outro, é você que é trouxa. É você que quer comprar o amor dos outros com seus favores. Anota isso aí. Anota isso aí. Não se compra amor, paixão, nem tesão com favores, com ajuda, com carinho, com dedicação, tá? Com essas coisas você consegue consideração, gratidão, fraternidade, amizade, talvez. Nem amizade sempre, mas vamos botar aí, uma relação a dois, uma amizade, mais tesão, paixão, amor, é com, vou te dizer, uma palavra que resuma tudo, né? É com uma postura mental, física e em todos os sentidos diante da vida. Entende? Eu tava vendo, eu caí na tentação, digamos assim, de ver aquele filme 365 dias, né? E aí eu tava vendo, como é que o cara se apaixonou pela mulher? Ele viu a imagem dela e aquilo ficou na cabeça dele numa experiência de quase morte. E aí ele se apaixonou por ela e passou a vida inteira procurando. 5 anos procurando. Sabe, é o mesmo lance do Crepúsculo, né? O Edward, ele pega uma menina, ele começa a gostar de uma menina sem graça, não tem nenhum atributo, tem potencial. A gente vai ver lá na frente. Aí eles, né, vão desenvolvendo a personagem e ela até tem lá na frente superpoderes e tal, mas assim, é, esse amor que brota do orifício rugoso, né? Tem que falar assim, né? Brota do fiofó do autor. São os romances, as histórias que mais bombam entre a mulherada. Um príncipe encantado foda. Esse do. Esqueci o nome dele, esse do 365 dias. Ainda é, né? Tem, né, o andar do leão, do predador e tal. Esse ainda tem. O Edward não tinha nem isso. E todo mundo se apaixonou por aquela porra. Inclusive eu era muito fã. Li todos os livros, tá? Mas é aquilo, a gente tem que se perdoar e continuar. Quando eu vi esse filme, agora, ele é um filme muito sensual. Eu gosto de filme sensual. De filme, né? Agora vocês sentam o dedo no like que vocês gostaram, né? É,
pô, né? É um sexo gostoso. Eu vi que não tinha essa coisa da violência, né? Como eu não vi 50 tons, gente. Eu não tenho estômago pra assistir. Eu comecei a ver uma vez, mas não consegui assistir. E eu vou te falar, tem hora que eu falo assim, vou ver. Não, não consigo. Bom, mas esse realmente em questão sexual é muito legal de assistir. Eu achei muito interessante, digamos assim, né? Acho que todo mundo gostou. Mas do ponto de vista dele se apaixonar por ela, não tem sentido nenhum, cara. Não tem, ela não demonstrou nenhum valor pra ele. Ah, mas ela era difícil. Difícil porra nenhuma, cara. Ele deu 1 ano pra ela, em 2 meses ela tava grávida, pelo amor de Deus, casa comigo. Que difícil. Aquela dificuldade ali até eu consigo simular. Quem aí não consegue? Então, assim, é aquilo, né? É um amor milagroso que brotou do orifício rugoso do autor, ou da autora, que essa porra é geralmente feita por mulher, porque a mulher sabe o que mulher gosta e quer, enfim, se satisfaz. E aí não tem nenhum fundamento o amor dele por ela. Aquele perfil de homem, ele não se apaixona assim. Não existe isso, gente. E nunca tem esse sentido, né? Eu vou te falar, uma linda mulher é tosco, mas ainda faz mais sentido do que esse. Sabe por quê? Porque a Julia Roberts, né, pra quem não assistiu, acho que todo mundo já deve ter visto. A Julia Roberts, ela começa, ela é garota de programa e tal, e ele começa a conhecer ela assim, e ele pede pra ela passar. Ela é muito bonita e tal, ele pede pra ela passar um final de semana com ele, uns dias com ele. No final, o que ele fala pra ela? Ele começa a gostar dela. E aí ele fala pra ela, por isso que eu acho válido, eu já tava pra falar disso pra vocês já tem um tempo. Ele fala pra ela assim, ó, eu não vou deixar você nessa vida, eu vou alugar um apartamento pra você, vou te dar uma mesada. Ela vira e fala assim, quando eu era criança, que eu imaginava um príncipe encantado me salvando, quando minha mãe me batia, ele nunca falava, eu vou te botar num AP, querida. Eu vou te botar, sabe? Tipo, você vai ser minha putinha. Ela não aceitou isso. E ali no filme, por causa disso, é que ele viu que ele não ia conseguir ficar sem ela, e aí ele volta e tal. Então, nesse sentido, é muito mais realista. É tudo viagem na maionese, né, gente? Tudo viagem na maionese. É uma ode à prostituição, aquele filme. Não que seja errado ser prostituta, não, tá? Mas é uma ode à prostituição. E as prostitutas de verdade sabem que não é daquele jeito. E então, assim, voltando à reciprocidade, né? Eu adoro devagar aqui com vocês. É, Na reciprocidade, você pode usá-la como teste, mas não vai ficar usando como teste, você vai usar. Se você está pedindo, você não tem. Você já não tem. Ah, mas então como é que eu faço para ter? Olha, eu sou bem da linha incisiva. Você já tentou, você já fez algumas coisas, você já se desvalorizou, já tinha um valor baixo, desvalorizou total. O que resta? Muitas vezes a única coisa com um pouquinho de dignidade é terminar. E ainda assim isso custa uma vida para a pessoa, né? Ela chora, ela revira na cama, ela, meu Deus, é meu amor, ele não quer esse meu amor tão especial que eu tenho aqui no meu coração para dar para ele. Desde quando as pessoas são obrigadas a te amarem porque você as ama? Vocês já tiveram alguém que gostou de vocês, né? Por Gostou e você não gostou daquele jeito. Não é horrível quando te cobra? Não sei se já te cobraram um sentimento, né, que você não tinha. É horrível. Só que, por ser muito honesta, talvez você tenha cortado, tenha terminado de vez. Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Por isso que eu falo, você tem que ter reciprocidade ética enfim, com quem realmente merece, né? Com qualquer vagabundo. Ai, mas eu já no meu primeiro encontro eu já conto as dificuldades, a gente tem que abrir logo o jogo. Por que tem que abrir o jogo? Por que tu tem que revelar a tua vida toda pra um cara que você não sabe quem é direito? Abra não, filha. Abra não, teus segredos são teus e vão ser e precisam ter essa separação. Precisa que você tenha uma vida interessante para poder se nada der certo, ou se alguma coisa não der certo, você tem para onde voltar, que é para sua base, que já é muito boa, que é de ter um emprego legal, ou um tesão na vida de empreender interessante. Entendem?
Já tá terminando aqui. E então eu queria falar pra vocês que reciprocidade, se alguém pediu, já tá errado. Reciprocidade vale como um teste que você pode fazer com a pessoa. Você faz e vê qual vai ser a reação. Se você observar, quando você gosta de alguém, você é recíproca naturalmente e vice-versa. Quando a gente precisa fazer testes, assim, não é que precisa, eu faço testes, mas às vezes eu não preciso, eu faço porque eu quero ver qual é a do cara, entendeu? Então você pode fazer isso. Pode botar algumas dificuldades e ver qual vai ser. Também é outro tipo de teste. Mas não pode ficar fazendo o mesmo teste com a mesma pessoa, tá? Senão você vai mostrar que você é doida, insegura e o cara, se for sóbrio mesmo, se ele for alguém de valor, ele não vai ficar. Agora lembra que isso tudo eu tô falando porque a gente tá falando de pessoas que não têm valor pessoal. Quando você tem esse valor mesmo, uma vida que te dá orgulho, que te dá tesão, você não fica, eu quero um relacionamento recíproco, saudável, que não seja com narcisista, com. É narcisista, da moda, psicopata, narcisista. Que mais? Tem mais um outro. Ai, tóxico. Tóxico. Gente, o que vocês não tem noção do que eu recebo de mulher. Ai, vivi um relacionamento tóxico. Ah, e você fez clínica de recuperação de dependência química, sabe? Porque, né, tóxico. Assim, gente, é aquilo, né? Ninguém se acha um tóxico. Todo mundo é a pomba branca da liberdade, né? Ninguém é o tóxico, o que faz mal ao outro. Não, é ele que me oprime. Ah, pelo amor de Deus. Sei que existem esses casos. Existe violência, existe tudo isso. Mas não é o que estão dizendo, tá? Então vamos cair na real também. Vamos ser um pouquinho incrédula sobre essas histórias que contam pra gente, tá? Nem todo mundo que fala que teve relacionamento assim teve mesmo. E outra, pior, isso aí para quem teve alguma relação nesse nível, eu digo para você que não existe nenhum opressor se não tiver oprimido. E o oprimido é geralmente voluntário, tá? É um desejo voluntário de servir. Ai, Tiele! Ai, que absurdo! Você não sabe o que essas mulheres passam. Não é questão de saber o que elas passam, eu tô falando do princípio que une esses dois problemáticos, porque a mulher que submete a isso. Não tô falando da mulher que tá encarcerada, gente. Ah, mas teve um caso que o cara criou uma casa subterrânea e mantinha ela lá. Não tô falando disso, gente. Pelo amor de Deus, tô falando de pessoas que saem e que têm opção. Ai, você não sabe como é que é. Ah, porra, então caramba. Vai lá quem fica falando, coitadinha, coitadinha. Eu não vou falar coitadinha, mas não vou mesmo. Não são coitadinhas, são mulheres que podem ser fodas. Se não são fodas, é porque ainda não querem. Pelo menos não querem começar. Viram minha expressão de raiva? Me tira a paciência isso, gente. Por que não investir no poder, no seu poder, na sua força? E parar de pedir, pelo amor de Deus, consideração, não me bata. Me bateu é uma vez só, cara. Cai fora. Cai fora, preserva a tua dignidade. Cada um tem seu motivo, cada um tem seu motivo. E é difícil, é. E agora, resolveu? Resolveu saber que é difícil? Bom, pessoal, espero que vocês entendam que só existe sofrimento, opressor, principalmente, se tem oprimido. E geralmente a servidão, que é a melhor forma de escravidão que existe, ela é voluntária, né? Aí tem gente que confunde, por exemplo, tudo isso com carinho excessivo, com amor. Acha que ciúme é legal, que o cara não gostar que você use certas roupas é legal, porque amor me ama, né? Ele sai sem camisa e de sunga, você não pode sair com a mini saia nunca. Bom, e tem gente que ainda fala assim, mas para uma mulher casada isso não pode. Uma mulher não. Depende, combinado não sai caro, né? O importante é que você esteja com a sua dignidade preservada. O seu termômetro para saber se tá bom é a sua dignidade. Esbarrou nela, deixou, acabou. Ah, porque assim, ela não tem mais, não tem, isso é um poço sem fundo, gente. Encostou na sua dignidade, é ladeira abaixo. Ninguém oprime só um pouquinho, entendeu? Oprime o tanto que você permite. Então, se você permitir, vai continuar.
ok? Então, pare de pedir reciprocidade nas redes sociais, nem de amigo, nem da mãe, nem do filho. E nem quando você tiver num relacionamento. Não tenha reciprocidade, você sabe, cara, tu não é burra. Tá dedicada a conhecer tudo isso, tu não é burra. Tu sabe. No fundo, você sabe. Bom, pessoal, vou abrir aqui então os comentários. Um beijo.